Good morning, nono ano! Como vocês estão nessa manhã de quinta-feira? Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas online que seguem as nossas aulas presenciais. Hoje vocês teriam uma aula de matemática, 2 aulas de química, uma aula de artes, uma aula de OPE e uma aula de matemática. É por isso que nós seguiremos nesse vídeo com essa mesma sequência de aula. A primeira aula de vocês, uma aula de história com a Miss Aires, seguida por uma aula de química ministrada pelo Mr. Gleidson. A terceira aula é uma aula de artes ministrada pela Miss Patrícia. A quarta aula de OPE, também ministrada pela Miss Aires. E, por fim, a última aula de matemática ministrada pelo Mr. Matheus. Lembrem que vocês podem assistir ao vídeo quantas vezes vocês quiserem. Reforço que na descrição do vídeo estou deixando os minutos e os segundos exatos que cada uma dessas aulas começam, ok? Basta você clicar lá e você será direcionado imediatamente para aquela parte do vídeo. No mais, desejo a todos uma ótima aula, uma boa quinta-feira e até amanhã. Olá, galera do nono ano, tudo bem? Então, ontem, né, nós fizemos uma aula e eu passei uma atividade para vocês, atividade aí da página 34 e da página 35 para a gente fechar aí o capítulo desta unidade. Então, vamos lá fazer essa correção, espero que vocês tenham feito, porque nesse vídeo eu não vou dar a resposta de bandeja para vocês, então é para vocês corrigirem a atividade, né? Vamos lá. De cara, a nossa primeira atividade aí, ela traz uma imagem, né? Uma não, 2 imagens. Nós vamos aí observar essas 2 imagens. Então, quais semelhanças você consegue identificar entre a imagem A e a imagem B? E as diferenças? Produz um texto sobre as conclusões que você chegou por meio da análise dessa fonte. Bem, essa resposta da letra A é uma resposta pessoal. Você vai analisar aí, vai ver o que tem de igual, o que tem de diferente, se trata do mesmo local ou não se trata do mesmo local. Se a gente observar, na própria imagem está dizendo aonde que da onde que foram feitas essas imagens, né? E vocês vão ver aí que na figura A está escrito o quê? Gravura de Manchester, na Inglaterra, no século XVIII. E embaixo, na figura B, gravura de Manchester, na Inglaterra, século XIX. Então, vamos lá. Letra B, produz o seu texto. Letra B. Qual das 2 imagens representa Manchester antes da segunda Revolução Industrial? Se a gente for aí até pelo o século que tem embaixo de cada uma das figuras, a gente já consegue chegar a essa conclusão, certo? E qual delas representa esta cidade depois da segunda Revolução Industrial? Como você chegou a essa conclusão? Então, por meio do que está escrito mesmo, né, na identificação de cada uma das figuras, e também por causa do que é mostrado em cada uma delas, né? Em uma tem poucas indústrias, tem pessoas, o processo de urbanização ainda não está assim totalmente, a indústria ainda não está totalmente tomada, né? Então são coisas que dá para se observar nessas 2 imagens. Letra C. Observando a figura B, cite e explique alguns processos que podem ter levado à transformação da paisagem. O que pode ter levado aí a essa paisagem ter sido transformada? Então, o que a gente pode falar sobre isso? Também é uma resposta pessoal, mas vamos lá. A gente está falando muito de quê? De revolução, de transformação, de mudança na paisagem, desse processo de urbanização, nesse processo de aumento de produção.
de industrialização, e tudo isso dá pra gente ver na imagem, né? Pra gente ver aí esses processos. Então, elenque aí esses processos e digam por que a paisagem foi transformada. O que aconteceu para que essa paisagem fosse transformada. Tá? Isso aí. Na página 35, vamos lá, tem um textinho aí para vocês lerem. Não vou ler o texto, para o vídeo não ficar muito extenso, mas leiam o texto, certo? E vamos lá. Quais são as invenções do final do século XIX citadas no texto e quem foram os seus inventores? Gente, essa resposta está no texto. Eu não vou dar essa resposta para vocês porque assim, tá claro no texto. Posso falar uma, mas vocês vão me dizer as outras. Lá no texto está escrito bem famoso, né? Que é a lâmpada que foi inventada pelo Thomas Edison. Então é isso que vocês vão fazer. Lâmpada, Thomas Edison. O que mais? Tá no texto descrito bonitinho. Leiam o texto, senão vocês não conseguem responder, né? Vamos lá, letra B. Como foi possível que as invenções do século XIX se difundissem por várias partes do mundo em tão pouco tempo? Então, como que essas invenções, elas tomaram o mundo aí em pouquíssimo tempo? O texto, ele vem trazer isso também. O porquê como que se deu essa difusão das tecnologias por várias partes do mundo. Vai ler o texto e vai me dizer aí como que isso aconteceu. Como que as distâncias foram encurtadas, né? Letra C. Atualmente, utilizamos diversas invenções citadas no texto em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Algumas, no entanto, já caíram em desuso. Explique brevemente a relação entre o surgimento das novas tecnologias e as transformações sociais. Bem, essa resposta aí também é uma resposta social. Para você, olha só, parte B da pergunta. Explique a relação entre o surgimento de novas tecnologias e as transformações sociais. Bem, um exemplo disso que você pode citar, por exemplo, aí nessa sua resposta, é o que nós estamos vivendo hoje, né? Exatamente essa transformação na sociedade e o uso da tecnologia. Estamos vendo isso, estamos sentindo na pele essa transformação aí, né? Letra D. Todas as pessoas é uma afirmação. Todas as pessoas dos países industrializados desfrutam das vantagens da industrialização. Você concorda com essa afirmação? É uma pergunta. Você concorda com essa afirmação? Sim, não, você vai me dizer. Se você concorda, ok, sim. Se você não concorda, não concordo. Por que você não concorda? Essa resposta aqui também, ela é pessoal. Você vai dizer se você concorda, dizer o porquê, dizer se você não concorda e dizer o porquê. E pensando aí no que nós vimos em sala de aula, do que nós vimos no vídeo anterior, algo que vocês podem usar para pensar aí nessa resposta é a questão do bairro dos operários, pode ser usada, né? E também a questão do imperialismo. Então, será que realmente todas as pessoas dos países, elas desfrutavam dessas vantagens da industrialização? Então, pensem a respeito, responda uma resposta pessoal, uma resposta objetiva. E é isso aí. Até breve. Qualquer dúvida podem perguntar, tá ok? E assim, por que eu não quis dar a resposta para vocês? Porque senão vocês não vão ler o texto, né, gente? Então, leia o texto, as respostas estão aí. Qualquer dúvida, pode procurar a gente, tá ok? Beijos, tchau, tchau, até a próxima. Olá, nono ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Pessoal, hoje
nós temos nossa aula de Química nesse sistema EAD, à distância, e eu preparei para hoje, o que eu preparei para hoje? A finalização daquele conteúdo que nós estávamos tendo sobre matéria e as mudanças de estado físico. Vamos finalizar, fechar esse conteúdo, e no final do vídeo eu vou falar qual que é a tarefa de casa. Então a aula de Química de hoje, quinta-feira, é o fechamento aí desse conteúdo de Química do primeiro bimestre. Foi um conteúdo simples, né? Como eu tinha falado para vocês, ele é mais fácil de pegar, ele é curtinho. Agora para o segundo bimestre a gente vai entrar em tabela periódica, mas sem spoilers, sem deixar vocês sofrerem antes da hora. Vamos seguir aí para a nossa aula de hoje, tá bom? Pessoal, começando com matéria, que nós vimos bastante aí nesse bimestre. Primeiro, o que é importante? Relembrar a definição de matéria. Qual que é a definição de matéria para a química? Qual que é o significado de matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa, vocês lembram que nós falamos muito disso, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Se tem massa e ocupa um lugar no espaço, é matéria. A matéria, ela pode ser desde bem pequena, quase invisível, como por exemplo oxigênio, até algo sólido, algo visível, algo palpável. Então a definição de matéria é essa. É algo que contém massa e ocupa um lugar no espaço. Isso é matéria. E aí vocês lembram que a matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos na natureza. O estado sólido, líquido e gasoso. E cada um desses estados, ele tem algumas características que nós vimos também na aula. A gente até comparou com algumas situações. Eu acho que vocês vão lembrar da nossa aula sobre estados físicos da matéria. E relembrando aqui, fechando essa informação. Qual que é a característica do estado sólido? O estado sólido, como dá para ver no slide, o primeiro modelo, as moléculas estão muito próximas, estão bem ligadas, tem uma alta pressão. Então as partículas estão próximas, bem próximas, forte interação, elas estão bem interagidas. Por elas estarem tão ligadas, tem pouca movimentação. A movimentação no estado sólido é bem pouca, porque elas estão bem próximas e a pressão é muito grande. A matéria no estado sólido, ela tem volume e forma constante. Ela tem um formato e sem atuação de força física, ela não vai mudar de formato facilmente. Então, características do estado sólido é essa: partículas próximas, forte interação, pouca movimentação, volumes e formas constantes. Temos o estado líquido. Como que as moléculas estão se comportando no estado líquido? As partículas estão mais afastadas, não estão muito afastadas, mas já estão mais do que o estado sólido. A interação delas é menor, movimentam-se com um pouco mais, com mais liberdade, uma maior liberdade, então elas conseguem se movimentar. Volume e forma, volume constante e forma do recipiente. É só a gente lembrar aí do exemplo da água. O volume é sempre aquele, só que se a gente tem água num copo redondo, ela se adequa ali ao copo redondo. Se eu despejar num copo mais fino, mais largo, ela vai se adequar ali na forma do outro copo. Aonde eu colocar a água, por ela ter movimentação e as partículas não estarem tão próximas, tão juntas quanto no estado sólido, o líquido vai adquirir a forma do recipiente que ele está. Se você coloca em algo retangular, numa bacia, ela vai se adequar naquela forma. Diferente de algo sólido. Se eu pegar um pedaço de madeira e colocar dentro de um copo, dentro de um quadrado, dentro de uma bacia, ela não vai se adequar ali naquele formato, ela vai continuar no formato dela, porque a interação, as moléculas estão bem próximas. No estado líquido, já estão mais afastadas. E no estado gasoso, que é o último desenho aí da direita, as partículas já estão distantes. E além de elas estarem distantes, elas estão em movimento. Então, partículas distantes em movimento, pouca interação, grande movimentação, não apresenta volume e formas definidas. Então, no estado gasoso, ela não tem um formato ali, um volume. Lembra do exemplo do vapor de água. Quando a gente está fervendo água, o vapor ele não sobe retinho, ele não sobe seguindo um formato. O vapor vai
subindo e se movimentando. Então, no estado gasoso, as moléculas não estão próximas, estão se movimentando e não têm forma definida. Esses são os 3 estados da matéria. E aí entra o esquema das mudanças no estado físico da matéria. Nós temos aí sólido, líquido e gasoso. Cada mudança de estado recebe um nome. Vamos acompanhar aí pelo esquema. Ó. Do estado sólido para o estado líquido acontece o fenômeno da fusão. Qual que é um exemplo de fusão bem simples? Vamos pegar aí a água como modelo. Um exemplo de fusão é quando você pega um cubo de gelo e põe em cima da mesa. A temperatura vai aumentar, não vai estar igual na geladeira. Se a temperatura sobe, vai acontecer uma mudança de estado físico. O gelo está lá no estado sólido e ele começa a derreter, começa a formar água. Esse é o processo de fusão. Usando o exemplo, gelo derretendo. Então, sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, acontece a vaporização, que é o processo aí, por exemplo, de formação das nuvens. A água sobe do estado líquido, ela se forma, entra para o estado gasoso, sobe, ela evapora. Então, o processo aí da água sair de um elemento físico, sair do estado físico para o estado gasoso, é chamado de vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido é chamado condensação. Um exemplo de condensação aí é quando vocês estão cozinhando, o papai e a mamãe estão cozinhando, vocês estão cozinhando aí, por exemplo, arroz. Tá lá o arroz fervendo, você coloca a tampa. Sobe aquele vapor, o vapor junta ali na tampa da panela e começa a condensar. Começa do vapor formar gotas de água. Então essa mudança do estado gasoso para o líquido é chamada condensação. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Qual que é o exemplo de solidificação? Quando você vai fazer aí os cubinhos de gelo. Pega a água no estado líquido, coloca nas forminhas, coloca no gelo e lá ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Esse processo é chamado solidificação. E aí existe processo aí mais direto, que é o estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Esse processo é chamado sublimação. Qual que é o exemplo aí de sublimação? Um exemplo muito comum é o iodo. O iodo, por exemplo, quando ele é aquecido muito rápido, ele já vai do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Ele não chega a entrar no estado líquido, já vai direto do sólido para o gasoso. E o iodo também, se você resfriar, se você fizer um processo aí, se você arrefecer que na verdade é abaixar a temperatura, se você esfriar o iodo, ele vem do estado gasoso direto para o estado sólido e acontece a sublimação. Então, quando o elemento vai do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido, isso é um fenômeno chamado sublimação. Um exemplo aí que poderia também usar de uma sublimação é se a gente pegar uma pedra de gelo e jogar direto numa chapa quente. A temperatura vai ser tão alta que direto já gera o vapor, nem passa pelo líquido. E pessoal, o que faz os elementos, a matéria mudar de estado físico? São 2 fatores que nós tínhamos comentado em sala de aula: temperatura e pressão. Temperatura e pressão são os 2 fatores que influenciam na mudança de estado físico da matéria. Tanto mais temperatura quanto menos temperatura. Se a temperatura daquele elemento mudou, ele pode passar por uma mudança de estado físico. E aí, entre essas mudanças, tem as características das moléculas, conforme nós vimos no slide anterior. E pessoal, basicamente, finalização desse conteúdo, tranquilo, né? Não tem segredo nenhum, é muito fácil. E qual que é o homework? Também eu deixei 2 homeworks para vocês de química. O primeiro homework, lembra que um pouco antes de nós entrarmos na quarentena, eu tinha passado para vocês montarem um cartaz com o esquema das mudanças de estado físico da matéria. Então, se vocês já fizeram esse cartaz, deixe ele guardadinho, não jogue ele fora. Se não fez, tem até amanhã para fazer.
Porque, na verdade, esse cartaz já era para ter sido feito, era para ter sido entregue na semana que nós entramos de quarentena. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fotografar o cartaz de vocês e vão postar essa foto lá no mural do Google Sala de Aula. Entrando no nosso Google Sala de Aula, tem lá o nosso mural. Vocês vão clicar como se fosse fazer uma postagem e anexar a foto do cartaz. Tira uma foto clara, uma foto nítida, eu vou avaliar e vou deixar a nota. E não jogo o cartaz fora, deixa ele guardado também, porque quando nós retornarmos, vamos usar esses cartazes. Então, homework 1, tirar a foto do cartaz do esquema e postar no Google Sala de Aula. Até que dia para ser feito isso? Até amanhã, porque até amanhã eu vou entrar e vou olhar as fotos e vou dar a avaliação. Pessoal, é muito importante vocês realizarem todas as atividades que nós estamos passando para vocês. Lembrem que vocês não estão de férias, vocês só estão tendo aula num período de uma forma diferente. Então, não deixem de fazer as atividades, não deixem de fazer as tarefas. As atividades que nós passamos têm que ser feitas. Na aula de física, eu passei algumas tarefas do Google Sala de Aula e tem que ser feita. Essa atividade também tem que ser feita. Então assistam às aulas, façam anotações, estudem e principalmente façam as tarefas. Elas são avaliativas e estão compondo a nota de vocês, ok? Então, primeira tarefa, tranquilo. E a segunda é vocês responderem a página 36 e 37 do livro. Lá tem exercícios sobre esse tema que nós vimos hoje, nós fechamos hoje. Respondam. Numa próxima aula a gente corrige essas atividades, mas respondam no livro mesmo, tá bom? E pessoal, é isso para hoje, essas tarefas. Estarei aguardando as atividades no Google Sala de Aula. Continuo com saudades, claro, cada dia é um pouco mais. E estou aguardando lá as tarefas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Qualquer problema com o Google Sala de Aula também podem me avisar. Mas até então está funcionando bem. Eu recebi já algumas atividades de física, já entrei lá no sistema. Se vocês não estiverem conseguindo postar lá no Google Sala de Aula, avisem, tá bom? Eu preciso saber quem está tendo dificuldade, porque eu já recebi alguns, mas está faltando de outros. E não deixem de fazer as atividades, ok? E é isso, pessoal. Deixo um abraço para vocês. Bom descanso, bom estudo de quarentena. Se cuidem. Façam aí tudo certinho, conforme as orientações. E nos vemos em breve. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, alunos! Tudo bem? Aqui quem fala é a professora Patrícia. A aula de hoje vamos estudar sobre pintura abstrata e composição de cores de formas geométricas, que é usado no nosso dia a dia, como vestiário, em roupas, sapato. Vocês vão lerem as páginas 34, 35, 36 e 37 para ser respondido às páginas 38, 39 e 40. Até mais, até a próxima aula. Beijos! Olá, pessoal. Está aqui com a nossa aula de OPE. Foi difícil escolher um tema pra gente abordar, porque OPE é difícil falar e vocês ouvirem, né? Eu gosto desse diálogo, então assim, né? Infelizmente eu vou falar, vocês vão ouvir e depois a gente vai pense sobre o assunto e depois em sala de aula a gente conversa, ok? Então, o tema que eu escolhi foi falar sobre indecisão. Por que indecisão? Olha só, a indecisão, ela é difícil porque quando nós tomamos uma decisão, nós fazemos uma escolha. E escolher é difícil.
Tá vendo essa imagem aí? Eu coloquei 2 caminhos. A partir do momento que você escolhe um caminho, você está automaticamente não escolhendo outro caminho. E é aí que está a dificuldade. Porque quando, a partir do momento em que você escolhe, você está usando aí da sua liberdade. E a liberdade, ela é angustiante, essa é a palavra. E nós, seres humanos, nós temos que lidar com essa liberdade das nossas escolhas. E o fato de termos escolha nos faz sofrer. Seria muito mais fácil a gente não ter uma escolha, é simplesmente ir lá e fazer. Mas não, nós temos uma escolha. E o fato de ser livre, de ter essa escolha, isso é que torna a coisa complicada. Ser livre é complicada. E por que ser livre é complicado? Porque a liberdade, ela gera dúvidas. Ou seja, é difícil ter que fazer escolhas, porque se eu escolho estar aqui em vez de estar lá, eu imagino que talvez lá possa ser melhor do que aqui. E aí eu sofro com a minha decisão. Eu sofro com a minha escolha. Então a dúvida ela vem exatamente nesse ponto, quando eu paro para pensar o porquê que eu não escolhi o outro em vez desse. Então, e a escolha, ela é também uma responsabilidade. No momento em que a gente faz uma escolha, a gente tem que assumir a responsabilidade da escolha que nós fizemos. E assumir a responsabilidade é extremamente difícil, pesa. Vamos pensar um pouquinho também aí nas inúmeras possibilidades de carreira que vocês têm pela frente. Vestibular, profissão, qual delas vai ser melhor, o que eu faço. É uma decisão difícil, é uma escolha difícil escolher uma carreira, escolher uma profissão. É algo assim, difícil. O que eu vou escolher? Como que eu vou fazer uma escolha que vai mudar o resto da minha vida, que vai nortear a minha vida? É difícil, né? Só que assim, a vantagem é que vocês têm uma decisão difícil pela frente, mas também você não precisa focar agora, nesse momento, nessa decisão como um centro da sua vida. Sabe por quê? Porque você pode mudar. Existe a possibilidade de mudar, de escolher outra coisa, de escolher uma nova faculdade, de fazer um novo plano para você. Por quê? Porque as decisões do nosso hoje, do nosso agora, elas são guiadas pelas pessoas que estão à nossa volta, pelo momento que a gente está vivendo hoje. Mas tudo muda, inclusive você muda. Então não torna pesada essa escolha de se decidir. Assuma a responsabilidade da sua decisão. Eu escolhi, assuma a responsabilidade do que você escolheu. Porém, se precisar mudar, assuma essa mudança também. Corrija se você acha que não tá legal. Seja humilde. Diga para você mesmo, não é que isso não é o melhor para mim. Torne-se melhor para você mesmo. Mude não por causa dos outros. Mude por causa de você, para fazer o que é melhor para você. Seja uma pessoa nova, uma pessoa repaginada, uma pessoa melhorada, uma pessoa mudada, mas por você, não pelas outras pessoas. Só que essa decisão também, ela tem que ser uma decisão racional. Ela não pode ser um sentimento irracional. Eu não posso, por exemplo, sentir vontade de pular da janela. Não, deve ser legal. Vou pular da janela, vou voar. Tomei a decisão, vou abrir a janela e vou pular porque eu vou voar. Posso fazer isso? Não, é irracional. Por que é irracional? Porque eu não vou voar. Eu não tenho asas, então não dá
Prova é uma decisão irracional. Então, o que você não pode fazer é tomar essa decisão de forma irracional. Então, construa a sua realidade com as decisões que você toma. Lembrem que você é responsável pelas decisões que você toma. Então, tome uma boa decisão, concentre no seu objetivo, se esforce, melhore, mude, faça o possível para se transformar numa pessoa maravilhosa e não se preocupe que talvez você tenha escolhido a coisa errada. Escolha, se dedique e se não der, mude. Temos a possibilidade de mudar, ok? Beijos para vocês, pensem, reflitam sobre isso e até a próxima. Fala galera, tudo bem? Voltamos para mais uma aula e hoje vai ser a correção dos exercícios que eu deixei para vocês, tá? Da página 60, ok? Conseguiram fazer? Tudo tranquilo? Tá, para quem não conseguiu, vamos corrigir agora. Vai ser a correção, eu vou resolver todas as questões, né? A número 1, a número 2 e a número 3. E aí, corrijam e vão para cima. Tá. Então vamos lá para a primeira. Então, vamos pôr aqui, ó. Correção. Página 60. Então, número 1. Letra A. Na letra A, na número 1 ele fala o seguinte: sem resolver as equações, então essa aqui é bem tranquila, ele não quer que vocês resolvam. Verifique se elas têm duas raízes reais iguais, duas raízes reais diferentes, ou se não tem raiz. Tá, então a primeira equação é o que? 3x ao quadrado menos 9x menos 21 igual a 0. Tá, como é que a gente sabe? Só resolvendo delta, não é? Então vai ficar assim, ó, delta é igual a b ao quadrado, ficou feio isso aqui, b ao quadrado menos 4ac. Então delta é igual a, qual que é meu b? Não é esse aqui? Que acompanha o x? Vai ficar menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o meu a é isso aqui, que é o 3, vezes o meu c, que é o menos 21. Correto? Vai ficar o que, ó? Menos 9 ao quadrado é menos 9 vezes menos 9, que dá 81. Vai ficar 81. 4 vezes 3, 12. Vezes menos 21, vai dar quanto? Então vamos fazer aqui, ó. 21 vezes 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, vai ficar 2, 5 e 2. Ok? 252. Então a gente vai pôr aqui, ó. Eu tenho menos com esse menos aqui, vai ficar mais. Vai ficar mais 252. Delta é igual a 81 mais 252 dá quanto? 333. Certo? Então achei meu delta. Meu delta ele é o quê? Delta maior do que zero, não é? 333 é bem maior que zero. Isso significa o quê? Que eu vou ter duas raízes diferentes. Opa. Ok? Tranquilo, né? Vamos para B. Então, B, eu tenho a seguinte equação: 9x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a 0. Então, vamos resolver isso aqui, ó, por delta e Bhaskara também.
Vai ficar delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então vai ficar assim, delta é igual a, qual que é meu b? Menos 6. Então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 9, vezes o c, que é 1. Então vamos lá, ó. Delta é igual a menos 6 vezes menos 6 dá 36. Menos 4 vezes 9 dá 36. Vezes 1, 36. Então 36 menos 36. Delta é igual a 0. Quando delta é igual a 0, o que acontece? Duas raízes iguais. Beleza? Tranquilo? Então, vamos fazer a letra C. Esquece aqui agora, vamos fazer a C aqui. Dá para fazer aqui também. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, é 4, não é o b? Então vai ficar 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a meu é 1 e o c é 5. Vai ficar delta é igual a 16 menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então meu delta é igual a menos 4. Ok? E quando eu tenho delta menor do que 0, o que acontece? Não tem raiz. Beleza? Real, né? Não tem raiz real. Certo? Então vamos para a última. D. Deixa eu só apagar isso aqui. Tá, vamos para D então. Na D eu tenho x menos 1 vezes 2x mais 3 igual a 0. Essa daqui ela veio disfarçada, né? Ela não veio prontinha em forma de equação de segundo grau. A gente vai ter que fazer. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou até mudar de cor. Um vermelho aqui. Vai ficar assim, ó. Vamos pegar, fazer a distributiva aqui com esse e com esse. Tá ok? Então vai ficar assim, ó. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. X vezes 3 mais 3x. Menos 1 vezes 2x menos 2x. Menos 1 vezes 3 menos 3. Isso tudo é igual a 0. Então vamos juntar os termos semelhantes, né? Vai juntar esse com esse. É os únicos semelhantes que tem. Então vai ficar assim, 2x ao quadrado. 3x menos 2x. Eu tenho 3 de alguma coisa. E devo 2 dessa coisa. Então vai ficar x, não é? Mais, eu vou ficar com x. Então vai ficar mais x. Menos 3 igual a 0. Pronto. Agora sim a gente tem uma equação de segundo grau. Correto? Certinho. Vamos resolver agora. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a... Qual que é meu b? O termo que acompanha o x aqui, ó. É o 1. Menos 4 vezes. Meu a é 2 e meu c é menos 3. Delta é igual a 1. 4 vezes 2, 8 vezes menos 3 dá menos 24. Então vamos aqui. Vai ficar o seguinte. Delta é igual a 1 menos. Menos com menos fica mais. Então 1 mais 24. Delta é igual a 25. Meu delta deu maior que 0, não é? Ou seja, 2 raízes reais. Beleza? Então, número 1 tá feita. Vamos para 2. A 2 ele fala o seguinte pra gente, ó. Para quais valores de k a equação x ao quadrado mais 2x menos k não possui raízes reais?
Tá, vamos por aqui, 2. Quando que uma equação não possui raiz? Não é quando o número é menor do que zero? Quando delta é menor do que zero, não é? Então a gente tem que obedecer isso aqui. Beleza? Então tá, eu tenho a equação aqui, ó, x ao quadrado mais 2x menos k igual a zero. Então ele está perguntando para quais valores de k, o meu k aqui, ó, essa equação não vai possuir raízes reais. Tá, para isso acontecer, delta, igual eu falei, tem que ser menor do que zero. Então a gente vai colocar delta, qual que é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4AC. Então isso aqui, ó, tem que ser menor do que zero, tá? Então vamos resolver, normal. Vai ficar o seguinte, ó, B ao quadrado. Quanto que é meu B? Não é o 2? Então vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes o A meu é 1, que acompanha aqui, vezes o C, que é menos K. Correto? Então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4, vezes menos K, menos 4K. Tá? Então vamos vir pra cá. Então vai ficar assim, ó, 4 menos com menos fica mais. 4 mais 4K tem que ser menor do que zero. Correto? Então tá. Então o 4 tá aqui positivo. Vamos passar ele para lá negativo. Vai ficar assim, ó, 4K. Eu café. 4K menos 4. Então, o K... Opa, não é igual não, menor. O K vai ser menos 4. Esse 4 que estava aqui, ó, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Isso aqui é como se fosse uma igualdade, tá? Então vai ficar assim, ó, 4 sobre, menos 4 sobre 4. Então K tem que ser menor do que 4, menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, para isso acontecer, o K tem que ser menor que menos 1. Tá? Então ele pode ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Qualquer número menor que menos 1. Beleza? Essa é a 2. Vamos para a 3 agora. A 3 ele fala o que pra gente? Um pouquinho, ó. 3. Determine o valor de m com m diferente de zero para que a equação mx ao quadrado menos 6x igual a 3, letra A, não possua raízes reais. Tá, então a equação é a seguinte, vou até pôr ela de outra cor aqui, vou pôr um azul. Então vai ser o seguinte, ó, ele me deu essa equação aqui, ó, mx ao quadrado menos 6x igual a 3, certo? E eu tenho a letra A, vai ser o seguinte, A, ele quer não possuir raízes reais. Para não possuir raízes reais, o que tem que acontecer? Delta tem que ser menor do que zero. Então vamos lá, a letra A, delta tem que ser menor que zero. Então a gente vai fazer normal, vai pegar essa equação aqui, ó, primeiro transformar ela em segundo grau, para ficar com a cara do segundo grau. Como é que a gente faz? É só pegar mx ao quadrado menos 6x, esse 3 aqui passa para cá, vai ficar menos 3 igual a zero. Pronto. Tem uma equação do segundo grau aqui. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então delta vai ser igual a b ao quadrado. Qual que é o meu b? Menos 6. Então menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes. Qual que é meu a? É o m. E meu c, menos 3. Isso aqui tem que ser menor do que zero. Vai ficar assim, ó, menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes m, 4m. Vezes menos 3, menos 12m. Então vai ficar menos 12m menor do que zero. Então,
36, menos com menos fica mais, menor do que zero. Tá, então vamos fazer do mesmo jeito, vamos passar o 36 para lá, correto? Então vai ficar assim, ó, 12m menor do que menos 36. M menor do que menos 36 dividido por 12. Isso aqui vai dar o quê? M menor 36 dividido por 12 dá menos 36 dividido por 12 dá menos 3. Então M tem que ser menor do que menos 3, ou seja, M pode ser menos 4, menos 5, menos 6. Entendeu? Então vamos para a próxima. B. B ele fala aqui, ó, possua duas raízes reais iguais. Então, para isso acontecer, o que tem que ser o delta? Tem que ser igual a zero. Duas raízes reais iguais. Então, o delta tem que ser igual a zero. Mesma coisinha. Então, vai ficar assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado menos 6 ao quadrado. A gente já viu que dá 36. Menos 4 vezes m vezes o c, que é menos 3. Vai dar a mesma coisa, o delta. Então vai ficar 36. Vai ficar 4 vezes m, 4m vezes menos 3, menos 12m. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então vai ficar assim, ó. 36 menos com menos fica mais 12m igual a zero. Delta é igual a 12m, vamos passar o 36 para lá, vai ficar igual a menos 36. Delta é igual a m. Opa, delta não, isso aqui já esquece. Vai ficar m é igual a. Também. Vai ficar m é igual a menos 36 sobre 12. M é igual a menos 3. Então m tem que ser igual a menos 3. Tá? Então vamos para C. Na C ele fala que as duas raízes reais diferentes. Então delta tem que ser maior do que zero. Então, vamos lá. Vamos fazer delta, vai dar a mesma coisa. B ao quadrado menos 4AC. E vou nem fazer a conta, vai dar a mesma coisa. Vocês podem fazer aí que vocês vão ver. Vai dar então, isso aqui vai dar 36 mais 12m. Então, isso aqui, 36 mais 12m, tem que ser maior do que zero. Então, vamos fazer a mesma coisa. Menos 36. Então, m maior do que menos 36 sobre 12. M maior do que menos 3. Então, no primeiro caso, m tem que ser menor do que menos 3. No segundo caso, m tem que ser igual a menos 3. E no terceiro, m tem que ser maior que menos 3. Beleza, gente? Espero que tenha entendido. E é isso. A aula de hoje foi essa correção. E até a próxima aula. Valeu!